E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre teoria dos atos administrativos. Sejam bem-vindos para quem não me conhece ainda, meu nome é Thierry Cotinda, eu sou professor de Direito Administrativo do curso preparatório para a primeira fase do exame da ordem aqui da Cultive. Pessoal, tema da aula de hoje para encerrar o tema atos administrativos, extinção dos atos administrativos. Pessoal, esse é um tema que não cai, esse é um tema que despenca na prova de vocês. E é um tema fácil, é um tema simples, não tem erro, não tem como errar. É só prestar atenção, faça anotação aí. Se tiver alguma dúvida, pausa, volta. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, escreva para nós, certo? Vamos então começar finalmente a nossa aula. Atos administrativos, aula número 3, extinção dos atos administrativos. Pessoal, os atos administrativos eles podem ser extintos de várias formas. A primeira forma, que é a mais simples de todas, são por causas de extinção natural. Quando o ato, até coloquei aqui no materialzinho de vocês, fica bem simples. Quando há o cumprimento dos efeitos e o advento do termo ou da condição resolutiva. Se um ato administrativo ele é proferido para cumprir um efeito, cumprido esse efeito, pronto, para a realização de um efeito já se extingue esse ato. Ou advém o termo, ou ocorre a condição resolutiva, este ato administrativo ele se extingue por causas naturais, porque é da natureza do próprio ato se extinguir após o cumprimento dos seus efeitos, a chegada do termo ou a realização da condição resolutiva. Simples, fácil, sem nenhuma controvérsia. Pessoal, próximo tema aqui, por favor, fiquem de olho. O ato administrativo ele pode se extinguir diante do desaparecimento da coisa, do objeto do ato administrativo, sobre o que recai o ato administrativo, ou o desaparecimento da pessoa. Pessoal, doutrina majoritária gosta de dar o exemplo do tombamento. Fala assim, desaparecendo a coisa tombada, ocorre a extinção do ato administrativo. Pessoal, tá certo. Eu só quero fazer um complemento a essa doutrina. No tombamento, quando ocorre o desaparecimento ou perecimento da coisa tombada, nós já falamos que ocorre o cancelamento do ato, o cancelamento do tombamento. Por que é que a doutrina não costuma tratar sobre isso? Porque isso é uma previsão que está lá no decreto-lei. Eu sei que ficou curtinho, mas aí no material de casa de vocês conseguem ler bem o slide. Eu coloquei tudo no slide só para economizar espaço virtual. Pessoal, decreto-lei 25 de 37. Quando vocês podem até olhar na redação do texto de lei, vocês vão notar assim que tem umas coisinhas meio diferentes, dispuser com Z, meses com Z. Pessoal, eu só quero que vocês olhem o parágrafo 2º. A falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o proprietário requerer seja cancelado o tombamento da coisa. Quais são as disposições do parágrafo anterior? Só para vocês não ficarem aí, boiando. Quando se estabelece o tombamento, faz-se o registro do tombamento no livro do tombo junto ao órgão específico, o CIFAM. Ocorre que se o proprietário da coisa tombada não tiver condições de cuidar do bem tombado, ele comunica à autoridade administrativa para que ela faça a manutenção do bem tombado às próprias expensas. É isso o que o artigo 19, parágrafo 1º, está falando. Se o poder público ele não realiza essas providências e o bem vem a perecer, o proprietário do bem tombado pode pedir o cancelamento do tombamento da coisa. Este cancelamento é uma forma de extinção do ato administrativo que declara o tombo. É uma forma específica. Não se confunde com a sobreposição. Mas, enfim, isso é uma divergência doutrinária, isso é uma posição doutrinária. Algumas pessoas vão falar que isso aqui é uma sobreposição ou uma contraposição do ato administrativo.
Não está certo, não está errado, essa é uma discussão doutrinária, uma discussão teórica. Na prática, não tem nenhuma relevância jurídica. Mas se eventualmente assim aparecer na prova de vocês, são espécies de... são formas de extinção, são formas de extinção do ato administrativo, e o cancelamento estiver lá no meio, vocês podem considerar como verdadeiro, porque no Decreto-Lei 25 de 37 existe a previsão do cancelamento, certo? Pouco provável que a Fundação Getúlio Vargas cobre algo da década de 30, mas exame da ordem pode tudo acontecer, né? Pessoal, seguindo, formas de extinção do ato administrativo. O ato administrativo também pode se extinguir por renúncia do interessado, renúncia do beneficiado pelo ato administrativo, pelo beneficiário. Renúncia também é muito simples e não gera nenhuma controvérsia. Sabe onde o examinador vai querer te derrubar? Nas formas de retirada. Porque, pessoal, quando você pensa na extinção do ato administrativo por causas naturais, é simples demais, né? Advento do termo, cumprimento do encargo, exaurimento do objeto. É muito simples. Renúncia do beneficiário. Pessoal, é muito simples. É muito simples. O examinador ele vai querer explorar as formas de retirada do ato administrativo, que são 5. Anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Uma por uma, anulação. Anulação e revogação, desculpe. Anulação e revogação, elas encontram guarida na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Você não pode ir para a prova de direito administrativo sem ter o conteúdo da súmula 473 na ponta da língua. Você não pode dormir hoje sem saber o conteúdo da súmula 473 do STF. Isso é muito sério, porque ela define o que nós chamamos de autotutela administrativa. O poder de autotutela administrativa, ele é estruturado com base na súmula 473 do STF, que diz o seguinte: a administração pública pode anular os seus próprios atos, quando derivados de vícios que os tornem ilegais. Quando nós estivermos diante de vícios que os tornem ilegais, a administração não pública não pode. Diante da ilegalidade, a administração pública deve anular o ato viciado. Mas vamos seguir aqui com a leitura. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Óbvio, da ilegalidade não se origina direitos. Aqui estamos falando de anular os atos ilegais, porque deles não se originam direitos. E anulação de atos ilegais, novamente, não é um poder, é um dever da administração pública. Mas a administração pública também pode revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, sempre respeitando o quê? Os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Já viram onde eu quero chegar aqui, né? Pode anular o ilegal e revogar os que estão legais por critérios de oportunidade e conveniência, sempre respeitando o direito adquirido. Naturalmente, a coisa é julgada e o ato jurídico perfeito. Pessoal, prestem atenção aqui. A súmula 473 do Supremo Tribunal Federal fundamenta todo o poder de autotutela da administração pública. Você não pode dormir hoje sem saber na ponta da língua o conteúdo da súmula 473. Fechou? Vamos estudar então agora detalhezinhos sobre anulação e revogação. Anulação. Anulação é quando há vício de ilegalidade, desculpa. Como o ato é ilegal, a eficácia é ex tunc, porque do ilícito, do ilegal, não podem se originar direitos. É ilegal, poxa, não se pode originar direitos. Só a gente tem que tomar cuidado com um detalhe. Questão da teoria da aparência, os terceiros de boa-fé e a manutenção dos efeitos. Por quê? Regra geral, o ato nulo, o ato ilegal não gera efeitos.
A súmula 473 aqui já falou, porque deles não se originam direitos. Só que a gente não pode se esquecer que existem terceiros de boa-fé. Os terceiros de boa-fé não podem ser atingidos pelos erros da administração pública. Aqui eu coloquei a teoria da aparência. Se um ato administrativo é proferido por um agente incompetente, só que o terceiro de boa-fé não conhece a incompetência do agente, e o agente público, o ato administrativo, ele tem presunção de legitimidade. O terceiro de boa-fé presume a legitimidade da autoridade administrativa que profere o ato. Se ele presume a legitimidade da autoridade administrativa que profere o ato, ele está se valendo da teoria da aparência, né? Ele olha a autoridade administrativa. A autoridade administrativa diz: oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a autoridade administrativa e estou aqui realizando um ato administrativo. O particular, terceiro de boa-fé, ele talvez desconheça a incompetência funcional daquela autoridade, daquele agente administrativo. Então, de acordo com a teoria da aparência, eu tenho que respeitar os terceiros de boa-fé. Se o terceiro de boa-fé ele for prejudicado pela anulação do ato administrativo, o que a jurisprudência ela autoriza é a manutenção dos efeitos que não venham a causar lesão ao interesse público. Veja bem, ele é um terceiro de boa-fé, vítima de uma nulidade de um ato administrativo. O terceiro de boa-fé não perde totalmente os seus direitos, a eficácia é ex tunc, mas mantém-se os efeitos que não sejam diretamente lesíveis ao interesse público. Certo? E a anulação do vício dos atos administrativos viciados, que têm vícios de legalidade, independem de provocação. Súmula 473 está dizendo aqui: a administração pública pode. Ela está estabelecendo a faculdade. A administração pública pode fazer isso de ofício. Ela pode revogar os atos, assim como ela deve, de ofício, anular os atos que tenham vícios de incompetência. Pessoal, isso não significa que sempre vai se dar de ofício. Pode ser feito mediante provocação, inclusive provocação judicial. Cabe mandado de segurança, ação ordinária, habeas data, mandado de injunção, ação popular. A nulidade, a declaração de nulidade pode ser provocada, inclusive na via judicial. Mas como regra aqui, eu quero que vocês, não pode entrar no dia não pode ir no dia da prova, não pode entrar na sala sem lembrar o quê? Anulação, vício de ilegalidade, efeitos ex tunc. Mas nós vamos respeitar os terceiros de boa-fé. Respeitando os terceiros de boa-fé, mantém-se os efeitos do ato, embora o ato nulo, do ato nulo, não possam se originar direitos. Certo? Seguindo então, prazo para anulação. Artigo 54 da Lei 9784 diz o seguinte: decai em 5 anos o direito da administração de anular os atos administrativos, decai em 5 anos. Ressalvada a comprovação de má-fé. O terceiro de boa-fé, o terceiro não, apaga esses últimos 2 segundos aí da nossa aula. Pessoal, decai para a administração pública o direito de anular os atos administrativos no prazo de 5 anos. Agora, se o beneficiário do ato ele atuou de má-fé, não decai nunca, jamais, porque a má-fé não se convalida. Pessoal, supremacia do interesse público sobre o particular, indisponibilidade do interesse público. Ninguém pode viver num estado de insegurança. É por isso que tem que ter um prazo, e esse prazo a lei estabelece que é de 5 anos. Mas a má-fé não pode se valer da segurança jurídica. Agindo de má-fé, o particular, o servidor, enfim, agindo de má-fé, não decai o direito, não prescreve nunca, jamais, absolutamente, em hipótese alguma, porque ele está de má-fé. Seguindo,
Convalidação do ato nulo, previsto no artigo 55. Em decisão na qual se evidencie que na decisão na qual não se evidencie e não se acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Requisitos: o vício tem que ser sanável. Lembram que eu falei? Forma e competência. Se a forma não for substância do ato, ele é sanável. Se a competência não for absoluta, ou seja, puder ser delegada, o vício é sanável. Não acarretar lesão ao interesse público, óbvio, o interesse público ele tem que ser o quê? Protegido. E não prejudicar terceiros. Se não prejudicar terceiros, não lesar o interesse público e o vício for sanável, é possível que se convalide o ato nulo. Certo? Revogação. Revogação se faz por critérios de oportunidade e conveniência. Mérito administrativo. Lembrando que o mérito administrativo não é passível de controle judicial. Pessoal, eficácia da revogação é ex nunc. Por que é ex nunc? Porque o ato era válido. Do ato nulo não se originam direitos. Mas do ato válido se originam direitos sim. E a revogação só pode operar efeitos ex nunc, do momento em que ela é proferida para frente. Não se pode revogar um ato válido. Não se pode revogar direitos constituídos sobre um ato válido. Certo? Vedações à revogação. São irrevogáveis os atos definidos em lei como irrevogáveis, os atos já consumados, naturalmente, porque eles já foram revogados, os que geram direitos adquiridos, porque direitos adquiridos não podem ser revogados. Vamos tomar cuidado aqui com um detalhe. Nos termos da jurisprudência do STF, não existe direito adquirido a regime jurídico, mas ao direito já adquirido não cabe revogação. Direito já adquirido é direito adquirido. Mesmo que mude o ato administrativo, mesmo que o ato administrativo do qual tenha se originado esse direito tenha sido revogado, o direito adquirido permanece. E aqui os atos vinculados. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os atos vinculados. Não se admite revogação dos atos vinculados. Isso é o que diz a doutrina majoritária. Por que é que eles dizem isso? Pessoal, o ato vinculado tem os seus requisitos definidos em lei, tem os seus efeitos definidos em lei. E o ato vinculado não autoriza a administração pública a manifestação do poder discricionário. Não há discricionariedade para realizar o ato vinculado. Se a realização do ato é vinculado, se realização do ato vinculado não se faz com critérios de oportunidade e conveniência, a revogação também não pode ser feita com critérios de oportunidade e conveniência. O que é um ato vinculado? Licença para a obtenção de uma autorização, de uma licença para advogar. A sua licença para advogar pode ser revogada por critérios de oportunidade e conveniência? Alguém pode achar oportuno cassar a sua licença profissional? Alguém pode achar oportuno revogar a sua licença aí para advogar? É claro que não. É ato vinculado. Sua licença para dirigir. Você preencheu todos os requisitos de lei. Por critérios de oportunidade e conveniência, você vai perder a sua carteira de habilitação? É claro que não. São atos vinculados. Preenchidos os requisitos legais, há um direito adquirido, há um direito certo a obter a licença. Pessoal, se o ato vinculado não se forma com manifestação do poder discricionário, o ato vinculado não pode ser retirado por discricionariedade administrativa. Que é muito simples. Ele não se forma com discricionariedade, ele não se revoga com discricionariedade. Só tem uma exceção, que é a licença para construir. Pessoal, licença para construir, ela é algo sui generis no nosso ordenamento jurídico. A licença para construir é algo que consegue abarcar
todas as exceções das exceções das exceções que você puder imaginar no direito administrativo. A licença para construir é um ato vinculado. Você, particular, que quer construir, desenvolve um projeto arquitetônico e se o projeto ele estiver de acordo com as normas municipais, você tem o direito à construção. Simples. Só que a licença para construir pode ser revogada. Mas por que é que a licença para construir pode ser revogada? Pessoal, licença para construir, ela está atrelada ao direito de propriedade. Você constrói na propriedade. E a propriedade, ela pode sofrer intervenções. Existe uma disciplina no direito administrativo chamada intervenção do Estado na propriedade. E o Estado pode, inclusive, desapropriar a sua propriedade, que é uma forma de repressão, que suprime a sua propriedade ao máximo. Inclusive, você perde a propriedade. Se a administração pública pode o mais, quer tomar a propriedade, sua propriedade para ela vai poder algo que é muito menor, que é o quê? Revogar a sua licença para construir. Alguns doutrinadores falam que a administração pública pode desapropriar a licença para construir, porque a licença para construir é algo que estaria integrado ao direito de propriedade. Pessoal, isso é filosofia jurídica. O que nós precisamos saber aqui na prática é o seguinte: a licença para construir pode ser revogada, porque se a administração pública pode desapropriar o seu imóvel por critérios de oportunidade e conveniência, mérito administrativo, ela pode revogar tudo aquilo que se relaciona ao seu direito de propriedade, inclusive o direito de construir, a licença para construção. Licença para construir é o único ato vinculado que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que pode ser revogado. Mas por esse sentido, se o Estado pode desapropriar, ele pode desapropriar também a sua licença para construção. Pessoal, existem outras formas de retirada e duas eu quero tratar com vocês simultaneamente. Desculpa. Que é a cassação e a caducidade. Formas de retirada do ato administrativo por ilegalidade superveniente. Cassação e caducidade. Pessoal, ocorre a cassação por ilegalidade superveniente quando a culpa pela ilegalidade superveniente for do particular. Imagina o seguinte exemplo. Você quer abrir um restaurante. Você cumpre com todas as exigências da vigilância sanitária, abre seu restaurante, compra talher. E compra, aquele talher que tem cabinho de madeira, cabinho de plástico, você compra o talher daquele jeito. A vigilância sanitária vai lá no seu restaurante, olha, tá tudo certo, pode funcionar. Tá lá sua licença para operação. Só que você, tentando economizar um pouco de dinheiro, o que você faz? Eu não vou lavar o talher com água e sabão não, com água corrente e sabão. Imagina, gasta muito, a conta de água vai sair cara no final do mês. O que você faz? Você espirra um pouquinho de álcool no talher e coloca de novo ali para as pessoas utilizarem. O talher todo sujo, quando a licença sanitária chega lá e olha aquele talher todo sujo, você também decide que não vai mais varrer nem passar pano no chão. Porque varrer e passar pano no chão, meu Deus, gasta com produto de limpeza. Tem até que pagar alguém para fazer isso. Nem pensar que você vai varrer, vai passar pano no chão, vai lavar o chão do seu restaurante. Você vai deixar sujo mesmo. Quando a licença sanitária vai até o seu estabelecimento para fazer a fiscalização, ela vai dizer o seguinte: olha, você, proprietário desse estabelecimento sujo, eu estou cassando a sua licença por culpa sua, que deixou de atender com os requisitos legais. A culpa foi do próprio beneficiário. A cassação se faz quando a culpa é do próprio beneficiário. Agora, a caducidade é diferente. A caducidade é quando ocorre uma alteração legislativa que cria a ilegalidade no ato que já tinha sido proferido. Eu dei o exemplo do restaurante e do talher.
De repente, fala, você lá no seu restaurante comprou o talher que tem cabinho. Cabinho de madeira, cabinho de plástico, colorido, as criançadas adoram aquilo. Só que sobrevém uma norma administrativa lá na vigilância sanitária dizendo o seguinte, olha, considerando que nas extremidades do cabo, né, nas adjacências do cabo, a higienização é mais difícil, porque afinal pode ter acúmulo de comida ali, bactérias. Todos os talheres eles devem ser em peça contínua, peça única. Né? Querem que seja um talher de metal, de prata, único, sem cabinho. Né? Diferenciado para facilitar a higiene. E você já havia comprado o talher com cabinho. A alteração da norma enseja a declaração de caducidade do ato administrativo que lhe consentiu a funcionalização do estabelecimento comercial. Pessoal, a diferença de cassação para caducidade está na culpa. Tanto a cassação quanto a caducidade são formas de retirada por ilegalidade superveniente. Mas na cassação, a ilegalidade se faz por culpa do interessado, do particular. Na cassação, a ilegalidade se faz por culpa do particular. Na caducidade do ato administrativo, a ilegalidade se faz por culpa, entre aspas aqui, do poder público. Pessoal, larga tudo, para de anotar. Se precisar, depois você volta ao vídeo, você escuta de novo e você anota tudo de novo. Eu quero que vocês tomem cuidado com a caducidade por o seguinte. Caducidade do ato administrativo, a culpa é da administração pública que mudou a lei, que mudou a norma. A caducidade do ato administrativo, a responsabilidade é da administração. Na caducidade dos contratos, quem dá culpa à caducidade é o próprio particular. O Poder Legislativo, os nossos parlamentares, eles poderiam ter empregado qualquer termo, qualquer expressão, mas eles fizeram diferente na lei que trata de serviço público. Caducidade, até coloquei aqui no material para ter certeza que vocês saibam disso e tenham isso em casa para estudar. Caducidade é o nome que também se dá para a extinção unilateral do contrato administrativo de concessão de serviço público ante o inadimplemento total ou parcial do concessionário, que é a hipótese de encampação. Encampação é a extinção do contrato por interesse público. Agora, a caducidade é a forma de extinção do contrato por inadimplemento do particular. Então, a caducidade, aqui, caducidade. Em contrato, a culpa é do particular. Agora, quando eu estou falando de caducidade em ato administrativo, quem dá causa à caducidade causa a caducidade é o poder público. Certo? Então, caducidade é alteração legislativa. Em ato administrativo, culpa do poder público. Agora, caducidade no contrato de concessão de serviço público é culpa do particular que se tornou inadimplente, total ou parcial. Pessoal, não confundam isso. Caducidade do ato administrativo, ilegalidade superveniente por alteração legislativa. Responsabilidade, culpa do poder público. Caducidade do contrato administrativo, inadimplemento do particular. É para confundir. Se alguém lhe perguntar assim, a caducidade decorre por culpa de quem? Do particular ou do poder público?
Depende. A caducidade se dá por culpa do particular em contratos de concessão de serviço público, mas a caducidade se dá por responsabilidade do poder público no ato administrativo que se torna ilegal de forma superveniente em decorrência de uma alteração de uma norma administrativa, certo? Como que o tema de retirada aqui, extinção dos atos administrativos, eles são geralmente cobrados de vocês no exame da ordem? Ó, questão de 2013. O Estado X concedeu a fulano autorização para a prática de determinada atividade. Posteriormente, é editada a lei vedando a realização daquela atividade. Então, primeiro se autorizou, depois se proibiu a mesma atividade. Diante do exposto e considerando as formas de extinção dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Se primeiro a administração autorizou, mas em decorrência da lei, aquela autorização se tornou ilegal, eu estou diante, então, de uma caducidade. Certo? Pessoal, última forma de extinção dos atos administrativos por retirada. Contraposição e derrubada. São sinônimos. Contraposição e derrubada ocorre quando é realizado, é proferido um ato administrativo, um segundo ato administrativo que se contrapõe ao primeiro. Pessoal, exemplo mais tradicional de todos. O ato de exoneração para o ato de nomeação. O primeiro ato é a nomeação. Quando sobrevém um segundo ato de exoneração, esse ato de exoneração se contrapõe à nomeação. A forma de extinção de retirada do ato administrativo por contraposição ou derrubada é justamente isso. Quando um segundo ato se contrapõe ou derruba, né, sinônimos, o primeiro ato administrativo. O primeiro ato, então, ele é derrubado pelo segundo que lhe contrapõe. Simples, tranquilo. Então, olha, extinção dos atos administrativos se dá por causa natural, por renúncia do beneficiário, ou então pelos atos de retirada do ato administrativo. Tá? Repassando aqui tudo. Extinção natural, desaparecimento da coisa ou da pessoa, lembrando do cancelamento, né? Caso específico do tombamento, e depois por anulação, revogação, cassação, caducidade ou contraposição. Pessoal, ficamos por aqui. Encerramos o tema de extinção dos atos administrativos nessa aula, já encerrando o tema atos administrativos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas, escrevam para nós, sugestões. Se quiserem tirar alguma dúvida particular, por favor, me procurem nas redes sociais. Se gostaram do vídeo da aula, compartilhem com os colegas. Inscrevam-se no canal cultive.com e até a próxima aula. Um beijo para todo mundo e tchau!